Bom dia, vamos dar continuidade à leitura da palavra. Estamos lendo o livro de Lucas, no Novo Testamento, e paramos em Lucas 19 e hoje vamos ler Lucas 20. Então, corra junto comigo, pegue sua Bíblia, desculpe o horário, tá quase meio-dia, né? 25 para o meio-dia. Porém, com esse negócio de quarentena, a gente tá acordando super tarde. E eu particularmente acordei na agorinha. Então vamos ler, vamos começar o dia bem, lendo a palavra de Deus. Ele diz assim: a autoridade de Jesus. Que lindo, né? Certo dia Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós com que autoridade você faz essas coisas. Quem lhe deu essa autoridade? Perguntaram para Jesus. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Jesus retrucou com uma outra pergunta. Bom dia, André. Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creem em João? Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Então estavam sem saber até o que responder. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus pegou eles pelo pé e respondeu do mesmo jeito para eles, deixou no ar. Os lavradores maus. Outro título em Lucas 20, certo? Agora, versículo 9. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Lembra que Jesus ensinava através de parábola para o povo que não tinha muita cultura, né? Então ele ensinava através de coisas simples para que aquele povo entendesse o reino de Deus. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma planta de uva, uma plantação de uvas, arrendou para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele, depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: o que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitar. Olha só, Deus pensando, né? Mas quando os lavradores... Desculpa, já estou contando antes da hora. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam:
A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. O que essa parábola quer dizer? Será que você que está me ouvindo aí sabe o que Jesus quis falar? Porque a Bíblia ela não é um livro comum, é um livro iluminado, onde vocês não estão vendo, mas tem alguém ao meu lado, que é o autor deste livro, que é Deus, que nos inspira a explicar, né? Segundo a palavra de Deus. Então, Deus estava falando aqui da vinda de Jesus. Antes de Jesus vir consumar a nossa vitória, nos dando a salvação, Ele mandou N servos dele falar do reino dos céus. N servos dele, que eu não vou citar os nomes aqui, que eu sou péssima e eu vou acabar esquecendo. Um deles era Moisés, Davi e outros mais. Paulo, o próprio Paulo. N servos dele para mostrar o que é certo e o que é errado, o que Deus gosta e o que Deus não gosta, o que nós devíamos fazer e o que a gente não devia. Ainda hoje, Jesus veio, né? E essa pedra que ele fala que as pessoas rejeitaram, crucificaram ele. Ontem a gente leu no culto à noite que tivemos a Santa Ceia que eles cuspiram, crucificaram, fizeram tudo que não devia com Jesus, mas fizeram. E assim são as pessoas ainda hoje, por poder, por dinheiro, por sei lá o que, fama, fazem tudo. A gente ouve N testemunhos de pessoas. Tem uma pessoa que, se nós voltarmos, eu gostaria muito de trazer para um dos nossos retiros para falar da vida dela, a Andresa Uchoa. Uma pessoa, como ela fala nas entrelinhas, ela fez tudo pela fama, tudo que você imagina pela fama. Já pensou? E Jesus queria salvar a Andresa. Jesus salvou a Andresa. Hoje a Andresa, não sei falar o nome direito, ela pagou caro, com certeza, para tirar as tatuagens que ela tinha. E outras coisas que ela tem feito para recompensar aquilo que... Toda aquela besteira que ela fez. Então, o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, tinha um plano perfeito para nós. O Jardim do Éden era perfeito. O plano de Deus para a gente naquele momento era perfeito. Mas o diabo, desde lá, ele já tinha. Hoje a gente sofre com isso com algumas pessoas, né? A inveja, o orgulho. Hoje ainda tem tudo isso e tudo isso é horrível. E Jesus sofreu tudo isso. Sofreu inveja. Né? Quando eles viram que Jesus tinha poder, que Jesus fazia, a gente tem que acabar com esse cara, ele vai tomar o nosso lugar. E fizeram. Mas a Bíblia, ele através de parábolas aqui, ele já estava contando até o futuro para aquele povo, do que ainda ia acontecer. Mas hoje nós já sabemos que isso aqui já aconteceu. Eles fizeram tudo isso. E vão pagar, porque Jesus vai voltar. Jesus era o escolhido, era o Filho de Deus. E a hora está chegando dessa prestação de conta. Desculpa, de manhã cedo é horrível. Então, eu quero deixar para você, né? A gente aceitar Cristo, muitos de nós já fez muita besteira na vida. Muitos de nós, às vezes, acham até que a gente não tem perdão. Não, o que eu fiz, nunca. Nós já ouvimos isso de um irmão. Chegou pro meu esposo e disse assim: tu não sabes o que eu fiz. Deus nunca vai me perdoar. Mas não durma com isso, porque saiba de uma coisa, que o sangue de Jesus lava qualquer pecado.
Jesus poderia ter. Já parou para pensar nisso? Tem coisa que a gente tem que parar assim, para pensar. Que Judas, que traiu Jesus, poderia ser perdoado se ele chegasse e pedisse desculpa para Jesus. Jesus podia perdoá-lo. Mas o orgulho de Judas não deixou. Ele foi pedir desculpa para outros. Foi devolver o dinheiro. Quando ele devolveu, os caras jogaram na cara dele. Então, entendeu? Então, você tem que saber a quem você tem que pedir. Eu sempre fui uma católica não católica. Porque eu não seguia, eu não era praticante. Então, eu não sei muitas coisas. Né? Mas a gente vê que as pessoas, elas se confessam para alguém, até onde eu sei, né? Para tomar a hóstia, né? A Santa Ceia, a ceia lá, né? Deles. Para quem você está confessando os seus pecados? Para um outro homem que é tão pecador quanto você? A Bíblia diz que a gente deve confessar nossos pecados para Deus. Pedir perdão para Deus, não para homens. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, Ele tirou esse poder de qualquer homem, de templo. Ah, não, eu vou ali, que naquele altar ali, é lá que está o poder. Acabou. O templo que ele disse que ele ia reconstruir em 3 dias era o corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E hoje, mais do que nunca, nessa quarentena, você é templo do Espírito Santo. Onde você está, há uma igreja com uma função de proclamar o reino do Senhor, de proclamar a salvação. O seu testemunho é algo muito forte. Comece a falar do seu testemunho, do que Deus fez na sua vida. Faça vídeos, mande para os seus amigos, para você ver. Coloque na mídia aí, que viraliza, não sei o que. Coloque, que você vai ver o que Deus vai fazer. Porque cada um de nós tem uma função aqui. Uns já sabem qual é a sua função, outros não. Outros ainda vão descobrir. Peça para Deus. Tá bom? E enalteça o nome de Jesus. Com a sua vida, com o seu testemunho. Amém? Vamos continuar. Estamos lendo Lucas 20. Se você perder aqui, você pode ver lá no YouTube. E não esquece de se inscrever no meu canal. Se você ainda não se inscreveu no meu canal é Ranildes Barros. Tem 2 lá, né? Tem um que tem pouquinho inscrito e outro que tem mais. É nesse mais. Eu até errei no último vídeo, eu botei 216, né? E não é. Eu tenho 117 inscritos. Mas não me importa. O que me importa é o número de pessoas que assistem o vídeo. Pra mim não importa nem os que curtem. Porque é bom pro grupo que montou o YouTube. É importante que você clique, gostei, não gostei. Assista até o fim, né? Pra mim é o assistir. Do início ao fim, comentar. Isso pra mim que é importante. Sabe por quê? Porque aí eu sei que Deus tá me usando. Tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, corra lá, assista os vídeos. Tem mais de... Aí sim, tem mais de 223 vídeos. Só da palavra de Deus. Vai lá, leia. A palavra de Deus é a real. Esse livro aqui, a Bíblia, lá fora no mundo, é conhecido como o livro da capa preta, que muda a vida das pessoas. E você aqui no Brasil tem a oportunidade de ler o livro da capa preta, rosa, roxa, porque tem várias cores, né? Sem ninguém tá com um revólver na tua cabeça ainda, né? Não sei até quando a gente vai poder pregar aí a palavra, mas vamos pregar. Enquanto há tempo, onde deixam, se a gente estiver numa prisão, não sei. A gente prega lá pros presos, né? Mas vamos lá. Continuando. Aí, a pergunta sobre os impostos. As pessoas perguntavam tudo para Jesus. Elas tinham muitas dúvidas. E ainda hoje as pessoas têm muitas dúvidas. Então, vamos ver qual a posição de Jesus com relação aos impostos.
Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo. Porém, tinham medo do povo. Olha só, o povo talvez não entendeu essa parábola do lavrador mau, mas os fariseus entenderam e eles queriam prender Jesus naquele momento. Mas se eles fizessem aquilo, eles iam ser espancados pelo povo, presos, né? Então, eles ficaram na deles. Então, começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Olha só como eles eram sórdidos. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar às mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. 22. Diga e é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano, querendo pegar Jesus. Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: traga aqui uma moeda de quem são o nome e a cara que estão gravados nela. São do imperador? Responderam eles. São do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: dei ao imperador o que é do imperador, e dei a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo, por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. A pergunta sobre a ressurreição, outra pergunta que as pessoas tinham, né? Então, o que foi que ficou claro para você? Que nós devemos pagar nossos impostos ainda hoje. Há alguém que colocado por Deus, né, no poder, que a gente deve sim pagar impostos. Amém? Então é real hoje ainda fazermos isso. É correto. A pergunta sobre a ressurreição, será que você tem perguntas para mim sobre Ranildes, como vai ser a ressurreição? Então, tá vendo só? Não precisa perguntar para Ranildes. Pergunte para a Bíblia. Pergunte para Deus através da Bíblia e ele vai responder. Vamos lá ver o que Deus tem para nós. Aqui nessa pergunta da ressurreição, sobre a ressurreição, alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu, sem deixar filho. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro, e assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isso é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu, isso aí fica para ti também, né? Será que a gente vai se conhecer, Ranildes, quando eu vou saber quem era minha mãe, quem era meu pai? Presta atenção na resposta aqui. Jesus respondeu em Lucas 20, 34 e 35. Nessa vida, os homens e as mulheres se casam. Nessa vida que nós estamos. Mas as pessoas que merecem, mas as pessoas que
merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá. Então, casamento é algo terreno, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Olha, algumas respostas para vocês. Primeiro, nós não vamos casar, o casamento é para cá, é algo terreno. Nós vamos ser como os anjos e nós não vamos morrer mais. Que coisa boa! Serão filhos de Deus. Lá nós seremos filhos de Deus, porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos, e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Entendeu? Porque esses caras já tinham morrido. E quando ele falou lá na sarça que ele era o Deus de todos esses que já tinham morrido, significa que eles estavam vivos. Nem eu tinha reparado isso. Que maravilhoso. 39. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre. E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Sempre que eles tentavam derrubar Jesus, Jesus vinha como o mestre que ele era e arrasava. Então, olha, fica para mim e para você, nós vamos ressuscitar. Nós vamos ser como os anjos, nós não vamos ter casamento, nós não vamos mais morrer. Entendeu? E Deus vai ser o nosso Pai. Fora outras coisas boas, né? A pergunta sobre o Messias. Outra pergunta para Jesus. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer, que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus e os mestres da lei. O povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e nos melhores lugares dos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Né? Então, o Senhor coloca aqui para nós, nesses dois últimos, a pergunta sobre o Messias, né? Mas ele era da linhagem de... Quando a gente vai estudar, a gente vê que Jesus era da linhagem de Davi. Ele era o Senhor, ele chamou de Senhor porque ele vai ser o Senhor de todo mundo, independente do tempo que ele veio após. Isso não interessa. Até porque o tempo é algo terreno também. Não pense vocês que o tempo de nosso aqui é o tempo de Deus, não é. A palavra de Deus diz que um ano pra gente é como 1000 anos para Deus. Então como é que tu pode teleguiar o teu reloginho biológico, que era o caso deles aqui? Como Jesus pode ser se Davi veio primeiro que ele? Senhor dele. Nosso horário não é o mesmo de Deus. Não guie seu relógio achando que é o relógio de Deus. Não é. Não é. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus tem um tempo para tudo. Todos os acontecimentos. Jesus é o mestre da lei. Aí aqui, nesse último, que a gente acabou de ler, Lucas 20, ele está falando desses falsos profetas e mestres, né? Que gostam de ser cultuados, de ser venerados.
de ter destaque, de orar com um jeito diferenciado. Cuidado, o Senhor manda você ter cuidado com esse tipo de pessoas. Porque isso não mostra a fé de ninguém. Senão os saduceus, os fariseus, iam estar no topo. Que eles sabiam fazer isso com uma maestria, mas não tinham vivência nenhuma espiritual com Deus. Eram apenas religiosos. Então fica para mim hoje dizer para você deixar de ser religioso, né? De ser metódico, certo? Busque a Deus com sinceridade. Louve somente a Ele. Deixe o resto, né? Eu não era uma católica assim, que se diz, ela seguia. Mas um bom tempo eu vivi dizendo assim que eu não era nem católica nem nada, que eu apenas acreditava em Deus. Até que chegou a minha hora, né? Que eu já falei para vocês aqui em outros vídeos. Paulo perseguia os cristãos e chegou a hora, ele viu a Deus. Então a minha hora que eu vi a Deus foi quando meu pai quase morre e eu tinha 22 anos. Ali eu encontrei Deus, num jardim, sozinha, e falei com Deus. E estou aqui, com 46 anos. Então com 21 eu me encontrei com Deus e não tive dúvida que Ele era o Deus verdadeiro. Estou até hoje, então fica para você, tá bom? Que o seu encontro seja antes da vinda de Jesus, porque depois que Ele vier, acabou, tá bom? Vamos orar nesse momento. Hoje é segunda-feira, estamos de noventena. Eu vou parar de falar quarentena, porque já passou de 40, muito. Estamos de noventena, estamos com saúde. Meus filhos estão no quarto, meu marido está ali. Estamos bem. O almoço está ali para ser preparado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento pelos que estão enfermos, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus Pai, te entrego nesse momento todas as pessoas que estão enfermas. Não só do Covid, mas de qualquer outra doença. Ou uma doença especial, que é a doença da alma. Senhor, visita cada um, Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa se fazer presente na vida dessa pessoa que vai assistir e ver esse vídeo. Usa, Senhor, ela como canal de bênção. Ser com ela, Senhor, para que ela não tenha dúvida de que Tu és o Deus verdadeiro. Deus Pai, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor, que todos que vão assistir, estão ouvindo a nossa oração, Senhor, possam entender que há um Deus acima de todas as coisas, que criou os céus e a terra e que governa tudo. Ó Deus, que eles possam entender, se entregar a Ti, ler a Tua palavra, poder vivenciar o Evangelho nesta terra, Senhor. E que quando forem, Senhor, para outra terra, que é a Nova Jerusalém, possamos estar contigo, sermos chamados, como vimos nesse instante, de filhos de Deus. Ó Deus, nos ajuda a chegar até a Nova Jerusalém. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, o pecado de cada um que vai ver e assistir. Saiba você que o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Tira toda a imundícia, Senhor, da vida dessa pessoa que está ouvindo. Ajuda o Senhor a sair da lama. Transforma ela em algo especial no Teu reino. Essa é a minha oração, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por mais um dia. Amém. Um beijo, até a próxima. Daqui a pouco a gente vai já ler Ezequiel, tá bom? Tchau. Hashtag, se puder, fique em casa. Quando liberarem, vamos tomar cuidado com álcool, né? Usar o álcool, lavar as mãos. Vamos nos cuidar quando voltarmos. Está perto, eu creio, de voltarmos a fazer as nossas coisas normalmente. Mas vamos nos cuidar, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.